O Senhor gerou meu espírito na sexta-feira uma direção, uma palavra, onde aqueles que, conduzido pelo Espírito Santo de Deus, conseguir praticar, haverá muita mudança espiritual e muitas vitórias na sua vida. E desde sexta-feira o Senhor vem falando ao meu espírito e me entregou algumas revelações. Só que hoje nós vamos ler extremamente a palavra, de uma maneira onde você vai ter que se conectar com aquilo que você vai ler. E o Espírito Santo de Deus vai visitar o teu espírito e vai te dar direções. E hoje, na parte da tarde, ficou bem mais claro. Quantos aqui necessita de vencer batalhas? Quanto necessita? Jesus falou para mim e para você, segundo a palavra pelo Espírito, que no mundo tereis o quê? Mas devemos ter de bom. Então o fato de estarmos na igreja, ou de sermos a igreja, como costumo dizer, não quer dizer que vai nos livrar de batalhas. E como que nós vamos manter de pé nas batalhas? Entendendo e vivendo o que está escrito na direção do Espírito. Na sexta-feira, na madrugada, na oração da madrugada aqui, o Espírito Santo me confirmou, falando assim: ensine eles, apresente para eles. E aí quando o Senhor me levou a ler, Ele me entregou algumas revelações. Eu quero falar hoje eu poderia falar do muito tema da unção, da fé na prática. Mas para você ver que vem tão do Espírito, que ainda que seja o tema, o óleo da unção, eu quero falar a respeito do jejum. Quem quer aprender? E tudo que o inimigo não quer que você aprenda e pratique. Eu poderia falar a respeito de 3, mas o Senhor falou para mim falar de 2. O terceiro jejum é muito mais avançado. O Senhor falou assim: explique a respeito dos 2. E Ele me deu um tema. Muitas das vezes você está assim: meu Deus, a minha vida, preciso de uma mudança, de uma resposta. Deus fala comigo. Por que Deus não fala comigo? Por que eu oro? Por que isso não acontece? Porque muitas vezes, devido à caminhada, se coloca na zona de conforto. Já não ora como antes, já não jejua como antes. E acha que Deus vai se revelar da mesma forma. E segundo a palavra, não vai. Quanto mais entregamos, mais recebemos dele. Quem está entendendo? E o Senhor me deu, vou falar a respeito de 2 jejuns. Diga assim: jejum total e jejum parcial. Vou começar pelo jejum total. O jejum total a qual Deus me apresentou, revelou e pediu para transmitir para vocês, é um jejum de 3 dias. Onde é um jejum total. Você vai abster de água, de alimento. Mas aprenda algo. Ele está mandando dizer: aprenda algo antes. Diz assim: só posso fazer se o Senhor falar comigo. Nem todos podem fazer. Amém? Você está na terra, você é espírito, mas você tem um corpo. Então se o Senhor te conduzir a jejuar dessa forma, faça. Se o Espírito Santo de Deus falar com você. Se não, fica no segundo, onde eu vou ensinar. Diga jejum total e o parcial. Amém? Vamos iniciarmos falando do total na Bíblia. O jejum total, ele quebra barreiras, ele destrona toda a cegueira espiritual. E o jejum total também te faz ter um encontro com Jesus. Quem está entendendo? Porque o jejum total é uma entrega, uma renúncia, onde você vai humilhar a sua alma, o seu corpo, onde você vai se entregar, se consagrar totalmente a quem? A Deus. E os seus ouvidos, os seus 5 sentidos vai ficar aguçado. Tato, olfato, paladar. Você fica mais sensível. Porque o teu corpo está sendo santificado, purificado, limpo. Aí tem muitos cristãos que não têm práticas de jejuar, mas quer ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, quer ter visões, revelações, mas continua alimentando a carne desgovernadamente, não consegue entregar os desejos, as vontades da carne por algum tempo. Mas a Bíblia ensina que é necessário que todo cristão, todo homem e mulher gerado pelo Espírito, durante o ano, alguns profetas da geração dessa geração também ensinam, é necessário que você tenha um tempo durante um ano, alguns tempos, alguns propósitos de jejum e de orar.
Abra a tua Bíblia no livro de Atos 9. Atos 9. Isso, Atos 9, 1. Atos 9, 1. Isso, pode deixar na NVI, tá bom? Atos 9, 1. Muitos de vocês já conhecem a história, mas se atente no que você vai estar ouvindo, no que você vai estar acompanhando. Atos 9, 1 vai começar assim. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte. Contra quem, igreja? Contra quem? Os discípulos do Senhor. Saulo ainda procurava os discípulos, os profetas, aqueles que seguiam naquela época chamado o caminho, aqueles que faziam parte do reino de... Ele procurava matar os discípulos. E olha a continuação. Dirigindo-se ao sumo sacerdote. Próximo. Se prepara que nós vamos ler Bíblia. Então foca na Bíblia. Olha lá. Pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao ou seja, nos dias de hoje, que fossem evangélicos, que servissem a então olha lá, que pertencesse ao caminho, os levassem presos para Jerusalém. Então Saulo procurava prender e matar todos aqueles que serviam ao Senhor todos aqueles que anunciavam o reino de... Continuando. Na sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao redor dele uma luz, que vinha de onde essa luz, igreja? Eu vou profetizar, é a mesma luz que você vai se encontrar. Brilhou uma luz que vinha sobre ele, vinha do céu. Imagine ele com o coração cheio de vontade de encontrar cristão, para aprisionar e matá-los, achando que estava fazendo a vontade de quem? Ele executava aquilo, achando que estava fazendo o que era certo, aos olhos de quem? Só que ainda ele não tinha sido salvo. Ele não tinha se encontrado com Cristo ainda. E olha só a continuação. E ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me... Quantos aqui são discípulos de Jesus? Não, quero ver com vocês mais convicção. Quantos aqui são discípulos de Cristo? Então diga assim em voz alta, assim, para o inimigo, não para pessoas, para o inimigo da nossa alma. Diga assim: aqueles que me perseguem. Não, diga em voz alta, assim, para a situação que você está vivendo. E você sabe que muitas das vezes é espiritualmente falando. Diga assim: aquele que me persegue, não persegue a mim, mas sim ao meu Senhor. Quem está entendendo que Jesus está com você? Por que coisa está dando errado? O inimigo da nossa alma, ele quer abater a nossa fé. Então você não pode andar pelos seus olhos está mostrando somente, mas você deve andar principalmente com os olhos da fé. Aí muitas vezes fala: meu Deus, essa situação, essa causa, seja qual for, financeiro, sentimental, familiar, físico, seja qual for, você não pode colocar os olhos na causa, porque se a causa é negativa, existe um adversário por trás. E do que nós precisamos? Anunciar a quem estamos servindo. E olha só. E ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me Mas ele estava perseguindo Jesus? Primeiro que ele nem sabia quem era Jesus. Mas fique com a revelação. Ele viu ou ouviu? Viu ou ouviu? Então aprenda uma coisa: o seu Deus é invisível, mas é real. O Deus que te trouxe aqui, o Espírito Santo de Deus que te trouxe aqui, para muitos ele é invisível, mas ele continua sendo real. Então olha só, ele ouviu. Ele não viu nada, mas ouviu. Próximo. Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou quem? Eu sou quem? A quem você me... Então quem crê que Jesus está na sua vida? Presta bem atenção, o segredo não é estar com Jesus.
O segredo é obedecer. Ele só se manifesta quando eu e você colocamos as nossas vontades, os nossos corações na mão dele. Enquanto eu e você agir pelo eu quero, eu sei, eu conheço, eu faço, Jesus está distante. Jesus continua invisível para muitos. Mesmo falando nele, sem ter conhecido. Aqui Saulo conhecia Jesus, mas olha como ele tratou, segundo a Bíblia. Saulo perguntou, quem és tu o quê? Quem és tu o quê? Mas ele chamou de Senhor por quê, se ele não conhecia? Olha só. Põe no próximo. Levanta-se e entre na cidade. O Senhor já começou a dar Você viu? Quando você se encontra com Jesus, verdadeiramente você vai ter que tomar decisões. E as direções que vêm na minha e na tua vida sempre tem que vir dele. E ele vai sempre falar através da pá. Então olha lá. Levanta-se e entra na cidade. Já começou a dar direção. Alguém lhe dirá o que você deve? Levanta, entra na cidade que vai vir mais direção para a tua vida. Próximo. Os homens que viajam, ou que viajavam com Saulo, pararam emudecidos, ficaram mudos. Olha lá. Ouviam uma voz, mas não viam o quê? Então Jesus permitiu que ele e os homens que estavam com ele ouvissem. Presta atenção. Tem coração que está assim, mas o que tem a ver com a minha vida? Tem tudo a ver com a tua vida. Os meus filhos sofrem por falta de conhecer. Conhecer o quê? A palavra. Por isso que pessoas buscam revelações. Por que não vive as revelações? Primeiro que muitas vezes não vem de Deus. E segundo, que as revelações só vai se cumprir para quem tem compreensão, entendimento e pratica a palavra de quem? E se eu não tiver consciência da palavra, como que eu vou praticar? Então olha só. Isso aqui foi o que aconteceu com Saulo. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos e ouviam a voz, mas não viam ninguém. Próximo. Saulo levantou-se do chão e abrindo os olhos não conseguia ver, de modo que os homens levaram pela mão até Damasco. Foi conduzido. O homem que estava perseguindo os cristãos já começou a não enxergar mais. O Senhor cegou ele. E ali o Senhor começou a escrever na vida dele uma nova, isso? Diga assim, dependência. O homem que achava que ele podia prender, matar, humilhar, achando que estava fazendo bem, de repente ele começou a depender. Ele caiu nas mãos do verdadeiro Deus. Ele começou a entender o que é depender do Senhor. Veja bem, levaram ele. Próximo. Por 3 dias. Quantos dias? Quantos dias? Esteve o quê? Agora aqui a próxima parte. O que tem a ver com o jejum que o senhor está ensinando? Então presta atenção lá. Por 3 dias esteve o quê? E qual é a continuação? Então o jejum foi o quê? Total. Por 3 dias não comeu e não bebeu nada. E qual foi o principal? Ficou cego. Não enxergava ninguém. Não comeu e não bebeu. Veja bem, por 3 dias o Senhor teve um tratar com ele para abrir a visão espiritual. Por 3 dias Jesus separou ele. Quantos aqui querem ver Jesus na tua vida? O tempo todo. Quantos querem ver Jesus na sua vida? Então comece a colocar no teu coração um desejo de separação. Se você não tiver propósito de separação, você vai ouvir muitas coisas a respeito dele. Mas de que adianta você ouvir o testemunho de pessoas e não contar o seu? Para você contar o seu testemunho, você precisa praticar o que está escrito na pá. Até que ele era salvo? Não. Ah, mas Jesus salvou ele quando encontrou com ele no caminho de Damasco. Não. A Bíblia vai apresentar para mim e para você onde ele vai dar salvo. Por 3 dias esteve cego, não comeu e nem bebeu. Coloca algo no teu coração. O Senhor levou ele para um jejum total, uma separação. Sabe quando você vem para a obra de Deus, que você vem para o reino de Deus e coloca no teu coração, a partir de hoje eu vou servir ao Senhor? Pessoas
que não está no mesmo começa a se afastar de você. Você já não é bem-vindo naquelas mesas onde você sentava outrora. Pessoas já começam a olhar para você e te chamar de fé. Por quê? Porque a tua visão foi aberta. Você já não começa mais a pisar nos mesmos lugares, falar, se comportar da mesma maneira. Por quê? Porque o Senhor está fazendo nessa vida, vou profetizar na minha e na tua, uma verdadeira separação de dentro para fora. Por isso que muitos não gostam de sentar para aprender, mas querem viver, querem receber uma revelação, uma direção de Deus, mas não querem entregar, renunciar, não querem se separar, mas querem viver o sobrenatural. Deixa eu te falar algo, não vai. Eu posso te mostrar na Bíblia alguns homens, eu posso te dar alguns nomes de homens que tiveram alguns propósitos de jejum. Mas a grande parte, a maioria, se não todos, e até Jesus como exemplo, todos jejuaram. Todos tiveram que ter uma vida de separar. Então olha só, por 3 dias esteve cego, não comeu e nem bebeu nada. Próximo, filha. Olha só. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor chamou em sua visão Ananias. Aqui estou, o Senhor respondeu. Ó, aqui estou, o Senhor responde. Olha lá. O Senhor lhe disse. Pode ir, filha. 11. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas. Olha só. Ananias recebeu também de Deus uma direção. Também do Senhor uma direção. Vá à casa de Judas na rua chamada direita e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está o quê? Peraí, aquele que estava perseguindo os cristãos estava o quê? Estava tendo mudança na vida dele, sim ou não? Só que Ananias, por saber, por ouvir a fama de Saulo, teve o quê? Medo. Quem eu vou me encontrar com esse cara? Esse cara já vem no caminho de Damasco procurando cristão para matar. Só que olha só a visão, olha o que o Senhor falou para ele, ó. O Senhor disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está o quê? Estava sendo mudado ou não? Sem separação não tem como ter vida de orar. Próximo. Em uma visão, olha só, os dons do Espírito. Em uma visão ele viu um homem chamado Ananias. Para quem que Deus já estava dando visão? Para quem? Você viu? Quem quer ter visões de Deus? Quem quer ter revelações de Deus? Tem a vida de oração. Quando você tiver vida de oração e de jejum, Deus vai começar a te dar visões. Olha o que está escrito. Em uma visão, ele viu um homem chamado Ananias chegar e lhe impor as mãos para que voltasse o quê? Presta atenção, pega a chave. Tem pessoas que estão dizendo assim: Deus, fala comigo, o que o Senhor tem para mim? Ele está dizendo assim: vai jejuar e vai orar que eu vou revelar para você. Se você não tiver uma vida de jejum e de orar, não tem como eu te entregar as visões. Porque as visões são celestiais, são o Espírito. Para isso é necessário uma separar. O que ligares na terra é ligado na onde? Eu oro e jejuo, eu me separo aqui, e aí eu me conecto com o céu. Quem está em cima vê melhor do que quem está em. E aí Deus começa a nos dar as revelações daquilo que vai acontecer. Deixa eu te falar, Saulo recebeu alguma revelação de alguém? Não. Foi alguém lá e falou: irmão Saulo, eu vou te entregar uma revelação, eis que vai vir um homem. Aconteceu isso com ele? Não. Mas Jesus falou que ele já estava. E a partir da vida de oração se manifestou as revelar ou as visões. Olha lá, em uma visão, porque é sinal que ele viu muitas. Em uma visão, ele viu um homem chamado Ananias. Presta atenção, todas as vezes que você fica com o seu coração querendo receber uma revelação de alguém, de um profeta, de uma profetisa, nunca vai ser nada daquilo que Deus já não está falando com você no particular. O problema é que o ser humano é teimoso. Ele sempre quer confirmar.
E mesmo Deus confirmando, não obedece. Aí que está o perigo maior. Mesmo Deus confirmando e falando, ó, sou eu, a direção é minha, essa é a minha direção, é a minha vontade. Na hora que ouve e confirma, não obedece. Diga assim, desobediência. Diga rebeldia. É pecado. Aí a pessoa já se encontra dentro da igreja, muitas das vezes pregando, louvando, ministrando louvor, intercedendo, orando, mas em pé, perante quem? Perante Deus. E por que muitos têm a visão espiritual fechada? Porque não tem vida de jejum nem de oração. E isso ninguém pode fazer por você. Só você pode fazer por você mesmo. Olha só. 13. Ananias respondeu: Senhor, tenho ouvido muitas coisas a respeito desse e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ananias estava com medo. O Senhor vai enviar você vai enviar mim para se encontrar com esse homem? Ele tem matado muitos. Manda quem pode, obedece quem tem. Posso, o que tem que ver com jejum? Presta atenção no que Deus está fazendo. Presta atenção no que Ele está tentando te relatar. O jejum total, a separação, move as regiões celestes. Olha só. Próximo, 14. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes. Olha o que Ananias já sabia da vida dele. Ele não chegou aqui sozinho. Para atravessar de província em província tinha que ter autorizar. E ele chegou com autorização. De estado para estado tinha que ter autorização. Olha lá, ele chegou aqui com as autorizações dos chefes, dos sacerdotes, para prender todos os que invocavam o teu. Todos aqueles que falavam em nome de Jesus. Saulo foi enviado para quê? Prender e matar. Próximo. O Senhor, porém, disse a Ananias: vá, este homem é instrumento que escolhi para levar o meu diante dos gentios e dos seus reis, bem como diante do povo de Israel. Na sua tradução, coloca para mim na outra tradução, só esse texto. Olha como vai estar nesse texto. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é um vaso. Viu onde está o perigo? Pessoa sai tocando em pessoas. E se for um vaso escolhido? Vai arrumar um problema. Ah, mas é imperfeito. E se for escolhido? Depois não sabe o que a vida vira de ponta cabeça. Que vai tocar onde Deus está lá. Olha só, pega essa chave. Disse, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim, não para você. É para mim. Um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de quem? Ele não é um vaso escolhido, Ananias, para você. Ele é para mim. E Ananias teve que vencer o medo e obedecer a direção de quem? Quem quer ficar cheio de Jesus? Você vai ter que vencer os seus medos e obedecer a direção de Deus. Quase sempre Ele vai dar direção para mim e para você que não queremos fazer. Ah, isso eu não quero. Então vai ficar em falta perante o Senhor. Você é bonzinho? Amém. Mas no reino do Espírito está em falta. Olha só. Põe no próximo, mas coloca na NVI. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu. Olha o que Deus falou para Ananias. Ananias, vai lá até ele e eu vou mostrar para ele o quanto ele vai sofrer por amor ao meu nome. Ou seja, o que o Senhor estava dizendo a Ananias? Eu já estou fazendo nele uma transformar. Em quantos dias Jesus mudou Saulo? Quantos dias? Em
quantos dias Deus pode fazer coisas novas na sua vida? Em quantos dias? Só depende do tamanho da nossa entrega. Presta bem atenção, por que a Bíblia relatou? Porque ele já estava orando, porque ele já estava repensando em tudo que ele tinha praticado. Espera aí, então esses que eu estou procurando matar, tem alguém por eles. Esses que eu estou perseguindo, tem alguém por eles. Olha só. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu. Põe no próximo. Então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos em quem? Até naquilo Ananias teve que manifestar a sua e obedecer. Olha só. Então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos em Saulo e disse: irmão. Já chamou de irmão. Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que se apareceu nos caminhos por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do quê? Quantos aqui querem ser cheio do Espírito Santo? Coloca na tradução, na primeira, essa parte, olha lá. E Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho, por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do quê? Presta bem atenção. Agora aqui Saulo foi salvo. Mas quando ele se encontrou no caminho, não. Porque o Espírito Santo só veio depois da separar. O Espírito Santo só foi enviado depois da entrega. Você que quer ser batizado, ou você que já é batizado com o dom de língua, você que quer ser cheio do Espírito Santo. Aí tem pessoas assim: eu já sou batizado. Você sabia que o Senhor muda as línguas, Ele dá novas línguas? Quem sabe disso? Mas quando quem te dá o Espírito Santo é o Senhor G. Olha lá. Seja cheio de quem? Só nessa parte que ele foi liberto, que ele foi salvo. Tem pessoas que ela vem até a igreja, ela caminha na igreja, mas se ela não for cheia do Espírito, ela não é salva. Se ela não for cheia do Espírito, ela vai continuar focando nas coisas da terra, as bênçãos terrenas que são momentâneas e passar, onde a Bíblia diz que o ladrão rouba e a traça come. Por isso que ele diz: não ajuntais tesouro na terra, mas ajuntais tesouro na onde? No céu, onde o ladrão não rouba e a traça não come. E o que é mais fácil? Buscar as coisas da terra que está vendo. As coisas do céu é na Bíblia, eu não estou vendo. Mas só vai passar a enxergar quando se tornar uma pessoa espiritual. O jejum vai mudar a tua vida. O jejum vai fazer eu e você ter um encontro com o Senhor. Quando o Senhor me deu essa palavra, aí eu entendi as loucuras que eu fazia antes. Para mim era loucura porque eu não recebia a informação de ninguém. Mas muitas das vezes eu estava sentado assim orando, o Senhor falava assim: 7 dias de jejum, 3 dias de jejum, 21 dias de jejum, 14 dias de jejum, 23 dias, os que eu já fiz. Eu recebia a informação e praticava, mas eu não tinha consciência. Só que aí o Senhor começou a me revelar na palavra o porquê do jejum. Aí tem pessoas que ela quer ser cheia do Espírito Santo, ela quer ter as revelações, mas ela não tem práticas segundo a direção do Senhor. Ela não entrega nada. Diga assim: o jejum de 3 dias abre a minha visão espiritual. Quem está entendendo? O que você está batalhando aí? Ah, eu estou enfrentando uma batalha. Qual é o jejum que o Senhor te chamou? O que o Senhor tem pedido para você entregar para Ele? Qual é o jejum? Ou qual é o sacrifício que o Senhor está dizendo assim, ó? Faça algo aqui, ó. A vontade de Deus é responder a tua oração.
Mas a Bíblia diz: faz a tua parte que eu te ajudarei. Eu não quero compromisso, eu não quero me mover. Então, tudo bem, vai morar no céu? Eu profetizo, vai morar no céu. Mas vai continuar sendo necessitado na terra. E o que o Senhor quer? Ele quer que eu e você seja cheio do Espírito. O jejum total, igreja. Quando você sentir de Deus de fazer, quando o Espírito Santo te visitar, não vai abrindo, não vai fazendo. Se prepare antes. Psicológica. Vai abrindo mão de coisas antes. Depois você faz. Para que eu e você não podemos, segundo a Bíblia, fazer voto de quê? De tolo. Começar algo e não terminar. É a mesma coisa, tem pessoas. Diga assim: o homem esquece, mas Deus não. Tem pessoas que ela está vivendo um momento, ela começa a falar assim: Senhor, se o Senhor fizer, eu vou fazer esse voto. Ela esquece, mas Deus não. E como que ela está diante de Deus, hein? Falta. Em falta. E não sabe porque as coisas vai protelando, porque as coisas não acontecem. Porque abriu a boca sem o Senhor pedir nada. Abriu a boca e entregou. Tem uma parte, eu já ministrei aqui. Cuidado quando entrares na casa do Senhor. Está na Bíblia. Procura lá que vocês vão achar aí. Cuidado quando entrares na casa do Senhor. Cuidado no que vai falar. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não faz? Está atraindo maldição para si? Quantos eu já tive que socorrer nos bastidores? Porque prometeu, falou que ia fazer algo em prol da obra de Deus. Se acontecesse, aconteceu e não cumpriu. E o Senhor falou assim: não toque no assunto, mas vai lá e socorra. Isso aqui é por causa do voto de tolo que fez. Porque o Senhor não pediu nada, mas abriu a boca para falar que ia fazer. Isso te traz jugo, te traz acusar no mundo espiritual. Eu prefiro assim, particularmente, a minha fé, eu não falo, eu faço. Porque se eu falar, eu vou ficar refém das minhas pá. E a palavra no mundo espiritual, ela frutifica. Apóstolo, eu quero viver o sobrenatural. Você tem que começar a parar e olhar para você mesmo. O que é que eu estou fazendo com a minha vida espírito? Você tem que começar a olhar para dentro de você. Somos gerados, somos feitos de espírito. Temos uma alma dentro do quê? Então não dá para você fugir da direção. Você tem um espírito que tem uma alma dentro de um corpo. A sua alma vai ficar abatida, vai ficar angustiada. A sua alma vai querer tomar várias direções. Por isso que você tem que ser conduzido pelo Espírito Santo. O que Saulo recebeu ali? O Espírito. Seja cheio do Espírito. Ou seja, independente do resultado, você não vai fugir. Independente do resultado, você não vai voltar para trás, porque você vai estar cheio do Espírito. Independente dos resultados, você não vai desanimar na caminhada. Por quê? Porque o Espírito Santo, que é um Espírito de sabedoria e de revelar, ele vai te capacitar. Coloca algo no coração de vocês. Se você fechar o olho agora, cada um de vocês, principalmente aqueles que estão aqui a casa pela primeira vez, se você fechar o olho agora, quem foi que te trouxe aqui? Espiritualmente falando, quem te trouxe aqui? E por que ele te trouxe aqui? Se o Senhor te trouxe para participar desta palavra, é porque Ele tem um propósito nas nossas vidas. Aí eu te pergunto, o que você vai fazer para que esse propósito se cumpra? Mas eu quero isso, eu quero viver isso, eu preciso viver isso, eu preciso viver aquilo. Tudo bem, você ainda está focado nas coisas terrenas, materiais. Não, mas é meu filho, meu pai, meu marido, é uma cura, é uma libertação. Ainda é as coisas terrenas. E a Bíblia diz: buscar primeiro o reino do buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas Ele vai acrescentar. Como que um cego vai guiar o outro?
é pela minha família, eu vou para a igreja buscar. Peraí, se eu vim ouvir a palavra e não para ti, continuo cego. Aí eu vou lá pôr a mão, comprar uma guerra, aonde não estou preparado. Aí só tinha um na casa buscando, daqui a pouco não tem mais ninguém. Porque antes não se reveste, Efésios, revestidos de toda a armadura de quem? De Deus. Só tinha um buscando. Mas vai lá brigar, comprar uma briga que não está preparando. Está recebendo as direções e não está praticando. O que o inimigo vai fazer? Você vai ser mais uma vítima. Você está falando muito e não está fazendo nada. Você está querendo que a pessoa carregue. É a mesma coisa quando eu vejo líderes querendo que a pessoa carregue um fardo, colocando vários pesos, sendo que ele mesmo não carrega nada. Tá. Eu escuto algumas coisas, eu vejo algumas coisas assim e falo, será que ele pratica o que ele está falando? Diga assim, eu preciso somente do Espírito Santo. Ele já está na tua vida. Vou ser bem profundo. Faz dias, faz anos que eu pisei numa igreja. Ele está na tua vida. Quem está entendendo? Senão você não estaria aqui. Ele está insistindo. O jejum total te dá clareza. Você se encontra com Jesus. O jejum total te santifica ao ponto de você ficar sensível às visões de Deus do que Ele tem para a tua vida. Mas sabe o que muitos pensam? Nossa, já começa a pensar na batalha. Sem tomar um café, sem comer, sem beber. Já começa antes de fazer murmur. Não faça. E deixa eu te falar algo mais profundo. Vocês estão recebendo um ensinamento, uma direção. Mas para você cumprir, o Espírito de Deus tem que falar com o seu espírito. Porque se você fizer também fora da direção do Espírito, será um sacrifício de tolo. Não vai ter resposta. Pergunte para Deus nas vossas orações. O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer que eu entregue? Pergunte para Ele. Você quer viver o sobrenatural? Quer ver resposta de Deus? Em qual área da tua vida? Que a Bíblia vai dizer que para Deus nada é. Para Deus não tem impossível. Você quer ver a mão de Deus em qual área da tua vida? Mas antes, ore ao Senhor. Na direção do o que o Senhor quer que eu entregue, que eu renuncie? Quantos dias o Senhor quer que eu renuncie? Quem crê que o teu Redentor está vivo? Quem crê que Jesus ressuscitou? Então, se Ele está vivo, Ele fala. A Bíblia vai dizer que o véu foi rasgado de cima a baixo. Então você tem acesso. O que nós somos como pastor aqui? Só o porta-voz de Deus na tua vida. Agora, se você ouvir e não praticar, de nada adiantou. Só que todos aqueles que ouvem e não praticam, Deus já não tem mais por não é mais inocente diante de Deus. É uma espada de dois gumes. Ela corta dos dois lados. Por isso que quando você se separa para ouvir do Espírito Santo, muitas das vezes, algumas direções que você vai dar, pessoas que estão fora da direção do não vai entender e vai te questionar. Por isso que eu não dou ouvido para ninguém. Não cheguei aqui dando ouvido para ninguém até onde eu estou. Mas ouvindo só um, que tem a verdadeira sabedoria. Posso escutar. Eu escuto a todos, mas lá ouvido só ele. Ele vai ter que confirmar no meu coração. Porque se você sair dando ouvido para todo mundo, você se torna qualquer um. Porque tem pessoas que ainda que está dentro da igreja, ainda tem o velho homem, a velha mulher, ainda anda pela carne. E a prova disso, não tem práticas espirituais, não jejua, não ora, não participa de buscas espirituais. Se você não vigiar, vai querer te ensinar. O jejum te santifica. No final do culto eu vou te entregar o óleo, aqueles que quiserem. O óleo é uma manifestação, um ato de fé.
Só que imagine você, quando o Senhor assim gerar o teu coração, você em jejum e ungindo algo. Imagine, você está santificado e também vai estar santificando algo. As coisas se tornam de fé. Por que você acha que pessoas vêm pedir oração? Porque aquele que vai orar, eles têm que estar santificado. Diga assim, por quê? Porque senão eu coloco a mão na vida dele. Se eu tiver bagunçado, toda a bagunça da minha vida vai para a vida dele. Mas se eu tiver santificado, toda a impureza da vida dele é obrigado a sair. É outra coisa que vocês devem tomar cuidado, em querer sair recebendo oração de todo mundo. Ah, mas está na internet. Todo mundo pode estar na internet, na mídia. Quero ver estar em Jesus. Quem está entendendo? Todo mundo pode estar. Quero ver estar em Cristo. É aí onde você deve vigiar. Por isso que a Bíblia diz: vigiai e orai. Eu creio pelo Espírito que Ele está falando algo ao meu espírito. Ele é invisível, mas é. Eu creio que alguns de vocês, eu profetizo, vocês vão viver coisas extraordinárias quando Deus te levar para o campo do jejum. Quem está entendendo? Não estou falando nada do que eu não vivo, e nada do que eu já não vivi extraordinariamente. Tem hora que você está batendo aí, ó, querendo uma resposta, uma direção, e o Senhor está dizendo assim: por que não pratica o que está escrito? Diga assim: o jejum total. Pegamos um exemplo aqui de Saulo, que foi salvo e cheio do Espírito só depois de 3 dias, sem comer e sem. Ele teve um encontro com Jesus e a vida dele começou a mudar. Agora diga assim: jejum parcial. É o que algumas pessoas estão fazendo, né? Alguns obreiros junto com a bispa. O parcial. Qual é a maior referência? Deus falou com ela e ela convidou alguns, e tem alguns aí fazendo. Vou te apresentar, ó, o jejum total, no caso de Saulo, ele teve um encontro diretamente com quem? Com Jesus. E o jejum parcial? O jejum parcial vai te trazer respostas, direções. O jejum parcial vai manifestar os anjos que cuidam de você. E eu fiquei tão alegre com Deus hoje. Mesmo já pregando aqui algumas vezes, Ele me trouxe uma revelação. Se Ele permitir, eu vou compartilhar com você. Está escrito aqui. E na hora que Ele me revelou, Ele falou assim: lê aqui novamente. Eu falei: nossa, Senhor, eu nunca tinha me atentado. Ele falou: lê novamente. E Ele falou: meu espírito, olha que eu envio para guardar vocês.